Fala, meu amigo investidor, minha amiga investidora, ou você que de novo quer aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, como investir, como fazer suas análises e de fato guiar os seus caminhos, ao invés de só ficar ouvindo burburinhos e não entender o que está fazendo. Então hoje nós estamos na nossa segunda aula desse curso sobre investimentos, onde eu estou falando com vocês sobre análise técnica. Hoje a gente vai ficar um pouquinho mais na teoria ainda, entendendo todo esse conceito, e depois, mais para frente, nós vamos entrar mais na prática, beleza? Então, sem mais delongas, bora para a nossa segunda aula. Afinal, técnico ou grafista? Hoje existem vários jeitos de chamar quem trabalha com análise técnica. Analista técnico, grafista. Por muito tempo, isso queria dizer basicamente a mesma coisa, porque a análise técnica ela era feita em gráficos. Com o tempo, o mercado ele foi ficando mais complexo e aí sim surgiu essa necessidade de nós separarmos um pouco melhor esses perfis. De forma simples, a gente pode separar eles em dois grandes grupos. O primeiro são os grafistas e o mais técnico, quantitativo, estatístico. É claro que muita gente ainda mistura essas duas abordagens, mas cada analista se identifica mais com um tipo de análise ou com a outra. O grafista tradicional utiliza o gráfico como ferramenta. É claro que outros indicadores, outras ferramentas até ajudam, mas a análise principal dele é aquele indicador de preço que ele está vendo ali. O volume também entra nessa análise, porque ele precisa levar em consideração o comportamento do mercado. Essa leitura ela tem uma parte muito subjetiva. É por isso que muitas pessoas dizem que interpretar os gráficos acaba sendo quase uma arte. Dois analistas, eles podem observar o mesmo gráfico e acabar vendo coisas diferentes. Isso vai depender da experiência e da forma como cada um faz a leitura daquele gráfico. Já quando a gente fala do analista quantitativo, o estatístico, ele vai pegar essa leitura que ele tá vendo ali naquele gráfico e ele vai transformar em números. E esses números ele vai fazer vários testes ali com regras, com alguns princípios que ele tem para estar fazendo a análise dele. Esse analista quantitativo estatístico, então o que ele vai fazer? Ele vai criar regras, essas regras vão ser como robôs, que vão dar os sinais ali para ele. Qual é o momento de entrar, o momento de comprar, qual é o momento de sair, o momento de vender. Então essas regras balizam as operações que ele faz. O objetivo dele, mecanizando, fazendo essas regras, é reduzir o achismo humano. Então ele sistematiza as operações e deixa de ficar naquele achismo. Será que é isso? Será que é aquilo? Quando o número bate, ele vai. Então esse tipo de analista, ele pode sim utilizar o gráfico como uma base para ele ali, mas ele vai se basear nessas regras. Quando as regras estiverem dentro do que ele espera, ele vai tomar uma ação. E mesmo dentro desse tipo de analista quantitativo, de estatístico, também existem algumas vertentes. Existe, por exemplo, o analista caixa preta. O que significa você ser um analista caixa preta? Suas operações vão ser totalmente automatizadas. Você não vai pegar nada, eu acho isso, vou dar uma olhada naquilo. Não, vai estar lá na sua regra. Escolheu o seu sistema, a sua regra, escolheu aquele ativo, chegou naquele ativo, você vai comprar ele, você vai vender ele, porque sua regra estabeleceu aquilo. Você basicamente não coloca a mão em nada. E tem um analista que utiliza ali o computador, é claro, como uma ferramenta, mas toma todas as decisões manuais, vai observar aqueles números, entender aqueles números e decidir se ele investe ou não. No fim dá pra gente resumir assim: todo grafista é um técnico, mas nem todo técnico é um grafista, beleza? Lembra do que eu falei aqui pra você do analista caixa preta, Ele não olha, ele só toma decisão com base nas regras. E quando a gente fala de ações ou de futuros, o que muda quando a gente pensa nesses dois tipos de ativo? Muita gente acaba se perguntando se a análise de ações ela acaba sendo igual para a análise de futuros. E a resposta é a seguinte: a base
ela é a mesma, mas a pegada do negócio ela é um pouquinho diferente. As ferramentas como o gráfico de barras, os candles, volume, o preço, as tendências, as linhas de tendência, médias móveis, osciladores, todos esses indicadores, eles funcionam basicamente da mesma forma. Se você aprende a usar eles em ações, você vai conseguir aprender a utilizar eles em futuros sem sofrer muito. O que vai mudar mesmo é a natureza desses ativos. Então aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre a estrutura dos preços. Em ações acaba sendo tudo um pouco mais simples. Cada papel vai ter um preço por ação ali que vai estar bem definido dependendo do ativo que você escolhe. Nos futuros, cada contrato que você opera vai ser cotado de um jeito. Grãos vão ser cotados em centavos por bushel, gado vai estar cotado em centavos por libra, ouro vai estar cotado em dólares por onça, taxas de juros com convenções próprias. Quem opera mini contratos, quem opera futuros, precisa entender como esses ativos são cotados, qual o valor mínimo, o que aquilo representa, porque muitas vezes a gente está falando de alavancagem, e como isso vai impactar no seu financeiro. Outra grande questão são os prazos de validade. As ações, elas não vencem. Já os contratos futuros, eles têm um prazo de validade. Por exemplo, um ativo futuro de março, ele vai deixar de existir quando março acabar. Sempre existem vários contratos rolando ali ao mesmo tempo e você, como trader, precisa escolher qual desses vencimentos você vai querer operar. É claro que o contrato daquele mês, muitas vezes, ele tem muito mais liquidez que o contrato do mês que vem. Então, quando a gente fala de previsão a longo prazo, isso acaba sendo um pouco difícil, porque você não consegue ter uma escala de tempo muito grande. Você vai analisar mês a mês de acordo com os vencimentos daqueles contratos. A margem também é um ponto muito importante quando a gente fala desses ativos. Lembra que eu falei do financeiro? Essa é a principal diferença e a diferença mais perigosa quando a gente compara os futuros e as ações, E ao mesmo tempo que eles acabam sendo mais perigosos, eles acabam sendo também os mais atrativos. Nos futuros, muitas vezes você vai entrar ali com uma margem que não chega a ser 10% do valor do contrato cheio. E aí o que acontece? Uma movimentação que ocorra ali pode acabar dobrando o seu capital ou levando ele a zero, te liquidando nas operações. Por isso o time nos futuros ele é muito importante. Se você entra numa operação na direção certa, mas no momento errado, você vai ser zerado porque o mercado foi para baixo e depois voltou para cima, por exemplo. Você entrou com compra em 5, seu objetivo era 10, só que antes de ir para 10, ele foi a 2 e depois foi para 12. Então você acertou a direção, mas errou o timing. E o timing é muito importante nos futuros. E aí voltando para a questão do horizonte de tempo, igual eu falei para vocês, se você trabalha com futuros, vai estar aquele vencimento ali mês a mês. Quando o analista olha para ações, ele consegue olhar lá o intraday, ele consegue olhar o diário, o semanal, o mensal, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então o horizonte de tempo dele se expande muito. Então ele consegue ver várias oscilações, as tendências que aquele mercado tem, os ciclos daquele ativo. Agora, quando a gente pensa no mercado futuro, você quer saber ali onde o preço vai estar dali 15 minutos, 1 hora, talvez no dia seguinte e no máximo na semana que vem. Você não quer carregar essa operação por muito tempo. E é por isso que até mesmo as médias móveis, que a gente utiliza nesse tipo de operação, por exemplo, a gente usa lá a média de 4 dias, 8 dias, 20 dias, 21 dias, que é bem famosa, 9 e 21 são as mais utilizadas aí no contexto geral. E quando a gente pensa em ações, a gente usa lá a média de 50 dias, média de 200 dias. Vocês veem como o horizonte ele se expande, uma média de 9 para uma média de 50, uma média de 21 para uma de 200. É muito diferente. A velocidade ela é muito diferente. Então aqui a gente também tem a questão do mercado amplo, Então quando a gente pensa em ações, a gente vai querer acompanhar algum índice. Então a gente acompanha o Ibov,
a gente acompanha o S&P 500, né, que são das ações americanas, a gente acompanha alguns sentimentos, né, por exemplo, Fear and Greed, a gente acompanha as linhas de tendência, o fluxo dos fundos, né, existem vários indicadores ali que podem ser utilizados para o mercado de ações. Agora, já quando a gente fala de commodities, de futuros, a análise ela fica mais pura, só importa o preço que você está vendo ali naquele ativo, né? Naquele commodity, naquele contrato. É claro que as notícias vão influenciar aquilo ali, mas o que importa para você é aquele preço exclusivamente. Então o analista, ele basicamente vai estar meio isolado, ele não está se importando com o que está acontecendo com o mercado como um todo, ele está focado exclusivamente naquele tipo de contrato. Agora eu vou falar um pouquinho aqui com você sobre a profecia autorrealizável. Uma das maiores críticas que nós temos à análise técnica é a profecia autorrealizável. A ideia é, se todo mundo vê o mesmo padrão, o próprio padrão faz o preço andar e se cumprir. Só que na prática isso é bem exagerado. Você conseguir ver um padrão, como eu disse para vocês, é uma análise muito subjetiva. Dificilmente um analista gráfico ele enxerga as coisas da mesma forma que os outros analistas enxergam no mesmo timing, né? Então eu estou vendo aqui um padrão, você está vendo ali na mesma hora. Não, isso é muito difícil de acontecer. As pessoas enxergam padrões de forma diferente. E além disso, mesmo que nós tenhamos a mesma visão, que nós estejamos vendo aquele preço dentro do gráfico, a forma de operar ela pode ser diferente. Lucas, mas como assim a forma de operar? Eu posso querer operar no rompimento. Então, quando romper aquela figura, aquele padrão, né, eu vou entrar. Você pode querer operar em um pullback. O que é o pullback? O preço rompe o padrão, vai um pouquinho, quando ele volta naquela região, você entra. Algumas pessoas, alguns analistas, eles vão entrar até mesmo antes do rompimento, por exemplo. Então existem padrões que são mais agressivos e padrões que são mais conservadores. Algumas pessoas usam ordens a mercado e outras ordens limitadas. Então você está vendo que mesmo que seja um analista de mesmo padrão que você, vai ter várias outras coisas que mudam dentro de toda essa análise subjetiva. E aí esse desencontro de comportamento, ele impede que todo mundo haja da mesma forma dentro desse mercado financeiro. Se algum dia algum padrão começar a ficar caro demais por causa dessa profecia, o próprio mercado ele vai se regular. Os próprios traders mudariam as regras. Então eles iam operar antes do padrão se confirmar, porque eles iam ganhar mais dinheiro, eles iam buscar outras confirmações além daquele padrão, porque aquele padrão já era muito óbvio. Então as regras mudam, o mercado muda e se adapta. E aqui tem outro ponto, uma tendência muito grande, ela só se mantém porque existe algum fundamento por trás dela, ou seja, oferta e demanda reais. Só o comportamento dos técnicos não vai manter um mercado em alta infinita ou em baixa infinita. Existe a necessidade da oferta e da demanda, do medo, da ganância. Então, nada é imutável. O mercado está em constante mudança. Outra crítica que a gente tem muito na análise técnica é que o mercado, o gráfico, ele só mostra o passado. Mas fala para mim, toda previsão que você faz, toda previsão que tem, a previsão do tempo, a previsão dos jogos, a previsão de quem vai ser o campeão, ela não é baseada no passado. A própria análise fundamentalista, que é baseada em indicadores, não é baseada em indicadores do passado, dos resultados que saíram, que aquelas empresas divulgaram. Então, qual é o problema de você olhar para o passado, para o gráfico que te apresentou ali, para operar para o futuro? Se todos os dados que você tem no seu dia a dia são dados do passado. Então, não existem dados do futuro. O que existe é um histórico que você pode se basear para buscar melhores resultados no futuro. Então a análise técnica é justamente uma forma de você avaliar séries temporais. Então você olha o passado para tentar entender padrões e possibilidades futuras. E se alguém descarta isso para os gráficos, essa pessoa vai ter que descartar todo tipo de análise que ela faz para qualquer outra coisa, porque tudo são dados históricos.
No mundo acadêmico, a gente também tem a teoria, né, a hipótese do passeio aleatório, que vai dizer basicamente que a variação dos preços é independente uma da outra, o histórico do preço não ajuda a prever o futuro, a melhor estratégia seria você apenas comprar e segurar. É verdade que existe muito ruído nos preços, né? Principalmente quando a gente fala no curto prazo. O ruído é aquela variaçãozinha ali para cima, para baixo, para cima, para baixo. Sim, existe muito ruído, mas dizer que tudo isso é aleatoriedade, né, é aleatório, não condiz com quem está ali analisando o gráfico todo dia. Isso não é uma realidade para esse tipo de pessoa. Na vida real, as tendências são visíveis. Os sistemas seguidores de tendência, eles têm mostrado há décadas que é possível você explorar esses movimentos de forma consciente. Além disso, mesmo as pessoas, os analistas que são defensores do mercado eficiente, eles entendem que o preço ele desconta todas as informações que existem muito rápido. E isso está muito próximo do centro das ideias da análise técnica. Se o mercado reage antes da notícia chegar ao grande público, faz sentido você acompanhar o andamento da ação, ali do preço da ação e não só o noticiário. Por fim, tudo que você não entende bem parece muito aleatório, parece não fazer sentido. Um eletrocardiograma pode parecer um monte de ruído para mim, para você que é um leigo, mas para um médico que é qualificado, treinado e está acostumado com aquilo, aquelas linhas, né, aquelas informações significam muita coisa. Com os gráficos, isso é igual. Quanto mais você estuda, mais você se adapta, faz o acompanhamento e se aperfeiçoa, mais aquilo deixa de parecer aleatoriedade e começa a fazer sentido. Então, pessoal, como eu falei para vocês, isso aqui é mais um pouco de teoria, né? A gente vai trabalhar um pouquinho de teoria antes de entrar de fato nas operações gráficas, porque é muito importante que você tenha essa visão da teoria. Isso faz parte do mercado. Claro, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com quem precisa entender um pouquinho mais de mercado financeiro. Aos poucos a gente vai se aprofundando nos conteúdos e, é claro, a gente se vê na próxima semana. Valeu, tchau, tchau!